Olá, sou o professor Jorge Kennedy e vamos falar agora sobre medidas de dispersão. São medidas estatísticas utilizadas para avaliar o grau de variabilidade ou dispersão em torno da média. Servem para medir a representatividade da média. O que significa isso? Vamos ver. Então, eu tenho a média aí e tenho a dispersão em torno da média. Então, essas medidas de dispersão elas servem para avaliar essa dispersão em torno da média aritmética. Então, sejam as séries. Eu tenho duas séries aí, uma com 3 valores iguais a 20 e uma com 5 valores, 15, 10, 20, 25 e 30. A média aritmética da primeira série é igual a 20, perfeita. E a média aritmética da segunda série também é igual a 20. Notem que no primeiro exemplo, na letra A, todas as idades são 20 anos. Então, essa média aritmética é perfeita. Agora, na letra B, já não acontece isso. Eu tenho uma idade mínima de 10 anos e uma idade máxima de 30 anos. Se for considerado, se essas duas séries forem consideradas como idade. Então, quando eu falo que eu tenho 5 pessoas que é a média 20 anos de idade, será que vamos imaginar que eu vou encontrar uma criança de 10 anos, ou um adulto de 30 anos de idade, entre essas 5 pessoas? Então, apesar das séries terem médias iguais, na série A não existe dispersão, enquanto na série B apresentam dispersões em torno da média 20. Assim, a média é muito mais representativa para a série A do que a série B, porque a dispersão é menor. As medidas de dispersão que nós temos é a amplitude total, ok? É uma medida de dispersão, ou seja, ela pode ser utilizada. A amplitude total, quando ela é zero, a média é perfeita. É o caso do nosso primeiro exemplo, 20 menos 20 dá zero, mas ela não é muito significativa para alguns casos. Nós temos o desvio médio, as variâncias, pode ser amostral ou populacional. A variância amostral é quando eu trabalho com a amostra e a populacional quando eu trabalho com a população. O desvio padrão, o coeficiente de variação e o coeficiente de variação. O desvio padrão ele também pode ser amostral ou populacional. Bom, a amplitude total, como nós vimos anteriormente, é o maior valor da série menos o menor valor da série. Tá? Então, o exemplo para a série, essa série aí, a amplitude total aí é igual a 28. Quanto maior for a amplitude, menos representativa é a média. A utilização da amplitude total como medida de dispersão é muito limitada, pois sendo uma medida que depende apenas dos valores externos, é instável, não sendo afetada pela dispersão dos valores internos. Os valores externos que ele fala são os valores menor e maior. O desvio médio é uma medida de dispersão dos dados em relação à média de uma sequência. O afastamento em relação a essa média. Esta medida representa a média das distâncias entre cada elemento da amostra do seu valor médio. Define-se desvio médio como? Então, eu tenho essa fórmula aí, ok? O desvio médio é o somatório de uma coluna, que nós vamos produzir na tabela, que é o módulo de x menos a média, ou seja, do elemento x menos a média, dividido pelo tamanho da amostra, vezes a frequência absoluta. Vamos ver na prática isso daqui a pouco. Os desvios são considerados em modo para evitar que a soma seja nula. Então, eu tenho aí, ok? Eu tenho a minha coluna onde representa os valores, pode ser idades, pode ser pontuação, Eu tenho a frequência, eu tenho a coluna onde eu multiplico a frequência pelo x, e tenho aqui o módulo de D. O módulo de D vai ser o x menos a média aritmética. Então, eu tenho que calcular a média aritmética. A média aritmética é 129 dividido por 16, 8,06.
Então, na minha primeira linha, eu tenho aqui na minha primeira linha 5 menos a média, um módulo de 5 menos a média, porque o meu x é 5, 3,06. O módulo de 7 menos a média, um módulo de 8 menos a média, assim por diante. Então, eu tenho os valores aqui do módulo de D. E a minha próxima coluna, eu vou multiplicar a frequência pelo módulo de D. 3,6 vezes 2, 1,06 vezes 3, 0,06 vezes 5, 0,94 vezes 4 e assim por diante. E eu obtenho aqui o somatório. O desvio médio vai ser o somatório dessa coluna dividido pelo tamanho da amostra, que é 16. Então, 1,20. Vamos ver a variância. A variância é uma medida de dispersão muito utilizada no mundo da estatística e acadêmico dos diversos setores do conhecimento humano. Ela é uma das ferramentas que mostra a dispersão de uma amostra, série ou população com relação à média dessas, ou seja, a média aritmética. Né? Nós temos a variância populacional, é quando nós tratamos de todos os elementos, e a variância amostral, né? Refere-se à parcela de dados retirados de um grande universo do qual desejamos obter informações, ou seja, somente uma amostra. Para o cálculo da variância populacional, nós usamos essa fórmula, né? Onde nós temos essa letra, esses elementos, né? Então, o sigma ao quadrado indica a variância populacional. O N maiúsculo indica o tamanho da população. Isso aí é o resultado de uma somatório x ao quadrado f. Na realidade, é o somatório de uma coluna, onde eu elevo x ao quadrado e multiplico pela frequência absoluta. E aqui é o somatório de uma outra coluna, onde eu indico o somatório da coluna xf ao quadrado. Vamos ver isso na prática. Então, aqui eu estou trabalhando com a população. Então, eu tenho aqui a minha coluna x, representando as variáveis, a minha coluna da frequência, a minha coluna xf e a minha coluna x ao quadrado f. Então, tá aí. Então, eu tenho um somatório da coluna xf e tenho um somatório da coluna x ao quadrado f. Xf é multiplicar x por f. E x ao quadrado f? Eu levo x ao quadrado e multiplico por f. 5 ao quadrado vezes 2 é igual a 50. 7 ao quadrado vezes 3 é igual a 147. 8 ao quadrado vezes 5 é igual a 320 e assim por diante. E eu vou utilizar esse somatório dessas três colunas na fórmula. Tá? Então, o tamanho da população é 16. O somatório da coluna x ao quadrado f é 1083. E o somatório da coluna xf é 129. 129 ao quadrado, porque é o somatório elevado ao quadrado. Então, eu tenho aí uma variância populacional que vai aproximadamente igual a 2,68. A variância amostral, a fórmula é bem parecida, a diferença agora é que eu uso um N minúsculo, porque o N minúsculo é o tamanho da amostra, tá? E em vez de 1 dividido por N, é 1 dividido por N mais 1, menos 1. Okay? Então, eu tenho aí o S ao quadrado, que indica a variância amostral, que é mais utilizado, o N indica o tamanho da amostra, eu tenho indico o somatório da coluna x ao quadrado f, e indico o somatório da coluna xf ao quadrado. E, basicamente, é a mesma coisa, só muda lá o n mais 1, os cálculos são os mesmos. Deu aproximadamente 2,86. Bom, e o desvio padrão? O desvio padrão é uma medida de dispersão em torno da média de uma variável aleatória. Um baixo desvio padrão indica que os pontos dos dados devem estar próximos da média ou do valor esperado. Um alto desvio padrão indica que os pontos dos dados estão espalhados por uma ampla gama de valores.
Para o cálculo do desvio padrão, deve-se determinar o valor da variância e, em seguida, extrair a raiz quadrada desse resultado. Ou seja, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Aí eu tenho o desvio padrão populacional e o desvio padrão amostral. Então, para calcular o desvio padrão populacional, eu vou extrair a raiz quadrada da variância populacional. Para obter o desvio padrão amostral, eu vou extrair a raiz quadrada da variância amostral. Seguindo aí o exemplo, né? Então nós já calculamos o desvio padrão populacional, a variância, né, populacional, desculpe, ok? E o desvio padrão é a raiz quadrada, 1,64. A raiz quadrada de 2,68, que é a variância populacional que nós calculamos anteriormente. A mesma coisa acontece com o desvio padrão amostral. Nós vamos calcular a variância populacional, a variância amostral, e vamos extrair a raiz quadrada, e deu aí aproximadamente 1,69. E nós temos o coeficiente de variação. O coeficiente de variação trata-se de uma medida relativa de dispersão útil para a comparação entre termos relativos do grau de concentração em torno da média de séries distintas, de séries diferentes, né? Eu tenho o coeficiente de variação populacional e tenho o coeficiente de variação amostral, né? O coeficiente de variação populacional vai ser o sigma, que é o desvio padrão, dividido pela média, vezes 100. Então, o sigma é o desvio padrão populacional, x é a média populacional, e o CV é expresso em porcentagem, o coeficiente de variação é expresso em porcentagem. O coeficiente de variação amostral, né, vai ser o desvio padrão amostral, dividido pela média, vezes 100. S é o desvio padrão amostral, X é a média amostral e CV é expresso também em porcentagem. Aí eu coloquei um exemplo. Numa empresa, o salário médio dos homens é de R$4.000, com um desvio padrão de R$1.500. E os das mulheres é em média de R$3.000, com um desvio padrão de R$1.200. Então, para os homens, o coeficiente de variação é igual a 37,50%. Para as mulheres, o coeficiente de variação é igual a 40%. Logo, podemos concluir que o salário das mulheres apresenta uma maior dispersão que o dos homens, dispersão em torno da média. Então, eu tenho muitos salários que estão bem longe de R$3.000, ou para cima ou para baixo. Ok? Então, eu estou fazendo a comparação aqui entre o salário, a média dos homens e a média das mulheres. Então, como o percentual do coeficiente de variação é maior, né? Então ele representa a dispersão maior.